um grande império para você fazer tudo quanto é história no seu Dungeons and Dragons, ou Tormenta, o que quer que seja do seu mundo. Pois hoje a gente vai continuar com nossos contos sobre o Amanhecer dos Imperadores, que foi o gazetinha mais completo, esse aqui, que conta a história dos impérios de Tiates e Alfate. A galera que está acompanhando nossos vídeos sabe que eu já fiz um vídeo contando sobre Tiates e outro sobre Alfate do ponto de vista de um habitante de lá. Se tu perdeu esses vídeos, a minha dica é vai ver esses vídeos primeiro, volta aqui depois, porque agora eu vou falar os segredos de como os imortais veem toda essa história. Gente, vamos ver esse mapa aqui que ele é bonito. Isso aqui são o Império de Alfates e Tiates, tudo junto, misturado, é bagunça. Alfate é essa parada gigante aqui. Tiates é todo esse pedaço aqui, mais um enorme aqui, mas que eles ainda estão descobrindo, então não interessa muito, mas essa parte aqui é a mais rica. Primeira grande revelação sobre Tiates. A gente falou, né, que Tiates, semelhante a Roma, tinha a história de Rômulo e Rema, e no caso aqui seriam os três irmãos, né, Querendas, Rátias e Tiates, por não existir irmãos nenhum. Na verdade, isso era o nome de três vales, montanhas grandes, lá do continente do sul, que com o tempo foi esquecido. O povo que criou o folclore disso, de que essas montanhas eram gente, e acabou virando a lenda dos três irmãos, mas não é verdade. E essas tribos, quando chegaram aqui, no começo elas eram realmente só um bando de selvagem ali, vivendo da terra. E os alfatianos, quando eles vieram para cá porque eles precisavam simplesmente de mais gente para gerar comida para eles. Eles não eram nenhuma coisa assim de que os tiatianos eram um novo perigo, glória. Então os tiatianos gostam de pensar essa coisa toda deles, mas isso não é verdade. O que é verdade, porém, é que realmente em algum momento Tiates se rebelou e que foi o tal do Lucínios e o Zendrólio que fizeram a rebelião. Se você viu nosso vídeo, você sabe que esses dois colegas, um grande guerreiro e um grande feiticeiro, desafiaram todos os líderes de Alfate aqui, venceram e criaram o Império de Tiates. A verdade é que essa vitória aí foi uma coisa assim meio, não só planejada, como bem do lado negro da força. O Lucínios, galera, era muito esperto. Ele não só queria vencer esses caras, mas eles contratavam gente para assassinar, fazer ataque de sorrateiro. Não tinha dessa de desafiar na honra, não. E quando ele desafiava na honra, ele em geral já tinha criado planos para fazer com que o feiticeiro que ia enfrentar ele, o feiticeiro, tivesse se drogado com a tal da zonga, aquela fruta mágica que a gente já contou sobre Alfate, e na hora da luta não tivesse tão bem. Uma das histórias que ele inventou, inclusive, foi até dizer que, olha, gente, estão dizendo por aí que o Lucínios está envenenando a galera e tal. A única forma, o único antídoto para esse veneno é zunga. E o pessoal acreditava, tomava zunga, ficava mal. Quando ia enfrentar ele, apanhava. Realmente, o Lucínios não tinha muito dessa, não. O problema é que, né, o que vai, volta. E quando ele conseguiu juntar Tiates e trouxe os reis de Ocália e das Ilhas das Pérolas para conversar com ele, os Andrólidos aproveitou, ó, foi um esquema Júlio César, né? Deu uma de Brutus, matou os três e se declarou um novo rei. Então não foi nada de que o Lucínios ficou mal, não. Realmente o Zendrólio, na trairagem, matou o amigo e os outros reis lá dos lugares e declarou que agora vai ter um império. O que é bem verdade é que a mulher dele, a Valência, foi uma imperatriz super inteligente e fabulosa. E quando o Zendrólio morreu e ela virou a nova líder de Tiates toda, ela transformou esse lugar aqui numa nova glória. E não só isso, ela também fez a glória, porque ela não morreu, galera. Ela ascendeu a imortalidade, virou a deusa Tarástia, a deusa da justiça e da vingança. Então ela realmente é uma das pontos que não mudou e está presente em Tiates até hoje. Outra história que é bem verdade, apesar de que os motivos não são tão nobres, é a história do pequeno camponês, um filhotezinho ali, um bacuri, filho de uma mãe tiatiana e de um pai de Ocean Sand, que nasceu lá no norte dos territórios do Império, Norwood, e que ninguém sabia, mas aquele moleque um dia ia virar o maior gladiador e, na sequência, o imperador de Tiates, que era o Tinkol I. Na época só chamado só de Trarion, um nome totalmente complicado que ele resumiu para Tinkol I, que era mais fácil de falar pelas populações daqui. O Tinkol realmente fez o que ele falou que ia fazer e que as histórias conhecem, libertou a população aqui e, na verdade, ele até tirou Tiates do caminho da decadência e começou a botar para a glória. Alfate fez isso meio que sem querer. Tiates estava realmente em decadência e quando Alfate decidiu atacar, eles acabaram acordando um cachorro adormecido. Beleza, galera? Bora contar agora sobre os detalhes de cada um desses impérios, como é que eles são. Vamos começar por Tiates. Olha, essa aqui é a região principal de Tiates, a parte, digamos assim, do centro. E ela é dividida em vários domínios. Cada um desses domínios tem muita história que dá para contar. Vou contar só por alto. O domínio de Biazan é o domínio que um dia pertenceu à galera aqui de Alásia e foi dominado por Tiates.
quando o Tiates dominou o pessoal aqui de cima, que é o nosso vídeo sobre a parte do deserto, a gente sabe que teve muitos conflitos e uma hora o Al-Qalim conseguiu expulsar todo mundo. Esse aqui foi o último pedaço que eles não conseguiram recuperar, ficou para cá. Interessante nesse lugar é esse fortezinho aqui, o Forte Nikos, que protege esse vale aqui. O pessoal daqui tem um bando de armadilhas nas pedras dessa montanha que pode fazer desabar o lugar inteiro e ficar semanas fechado, impossível de passagem até aqui, especialmente para não ter mais risco de uma invasão ou algum outro tipo de conflito com os alasianos. O próximo lugar que a gente vai contar é aqui, essa grande floresta selvagem na borda com carameicos. Isso aqui é o Condado de Vialha, a terra onde aquela classe que a gente contou, os Foresters, os paladinos do Império, as tropas de elite, são treinados. Eles são treinados aqui pelos elfos de Vialha e eles protegem toda essa região. Para eles, essas florestas de carameicos pertencem a eles também. Eles não consideram isso aqui como que separado. Uma outra ilha muito especial é essa aqui, galera, a ilha de Mosítios. Essa ilha aqui, ela tem um vulcão que fica aqui, que solta sempre uma fumaça misteriosa. E essa fumaça tem efeitos muito interessantes. Vamos contar. E esse vulcão faz com que o pessoal que está nessa ilhazinha tenha um sentimento. Seja, por exemplo, amor, ódio, raramente só uma vez por cada século. E aí essa ilha virou tipo uma ilha dos prazeres. A galera sabe que vai fazer férias lá e que vai estar avisado, ó, vai rolar de novo aí uma fumaceira, o vulcão vai soltar a fumaça mágica, a ilha inteira vai se sentir, por exemplo, um optimismo, esse otimismo lindo, e todo mundo quer se viver super maravilhosamente bem. Fera, o porquê disso? Uma feiticeira, amiga do Tinkol, que quem você olha pra ela hoje em dia, você acha que é uma menina de 20 anos, mas na verdade já é uma velhinha, que nem o Tinkol também, com 70. Essa é uma grande amiga dele, que eles juntos lutaram aqui pra libertar. Ele deu esse ducado pra ela, e ela, quando chegou lá, descobriu que o vulcão não era um vulcão. Era um artefato místico que soltava uma fumaça louca que fazia um controle de emoções. Só que não tinha muito controle, ele só soltava uma emoção meio random. Então o que ela fez? Ela criou um sistema ali para canalizar a fumaça. Ela bota uns escravos dentro, vê qual é a emoção. Se for uma emoção positiva, ela libera o resto da fumaça pela ilha. E com isso a ilha fica sob controle e ela pode fazer dessa ilha um paraíso. E foi isso que ela ofereceu pro Tinkol, falando: ei, Tinkol, agora que você me deu a ilha aí, deixa eu cuidar lá, me transforma numa duquesa aí. No começo ele transformou ela numa baronesa e rapidinho numa duquesa quando começou a chegar o dinheiro da taxa de tanta grana que ela faz nessa ilha. Agora a gente vai pro sul, galera. Bora ver isso aqui, ó. O Condado de Lucínios. Isso aqui é o grande porto que deveria ter protegido a cidade do ataque de Alfate na época, logo antes do Tinkol. Não conseguiu. Ironicamente se chama Lucínios porque o Zendrólio, o traidor lá, quando fundou essa grande cidade, falou que ia dar o nome dela, de seu grande amigo, que ele infelizmente teve que matar, o Lucínios, né? Ele virou o Porto Lucínios. O pessoal de Lucínios é estupidamente orgulhoso, se considera os melhores construtores de barcos de todo o mundo conhecido, mas não é nem assim que eles são os melhores não, mas eles são os mais orgulhosos disso. Se a gente comparar eles com o pessoal de Erendi ou Minhotad, provavelmente estão perdendo. Vamos agora para o próximo ducado, que é Hattias. É um ducado com um terreno gigantesco, porém essas colinas aqui não são muito boas para criar nada, na verdade. Então tem um bando de vinhedo aqui no sul, aqui tem um bando de vaca, mas o terreno em si não é tão fértil. E o pessoal que mora aqui, os Hattianos, como a gente sabe, é um pessoal que infelizmente foram comandados por uma coisa muito do mal aqui, que é o racismo. Eles, como a gente sabe, teve a grande rebelião contra o resto, o pessoal destruiu todos os muros das cidades, até hoje essas cidades não têm muros, eles têm essa raiva lá dentro deles. E para piorar, o que eles não sabem nesse vídeo, que é um vídeo pensado para os mestres, o grande líder deles aqui foi trocado por que seria um avatar do Imortal da Morte, que agora está criando aqui todo um culto do ódio e transformando essa galera meio que nos nazistas de Dungeons and Dragons. E esse pessoal aqui, se você não é humano, você nem tem que pisar o pé aqui, que ninguém quer saber de você, é terrível. Então Hattias tem esse lado ruim aí. O próximo ducado que a gente vai contar é o ducado de Retébios. Esse aqui, que, como eu falei para vocês, se eu não me engano, até falei errado que era Querendes, mas Querendes e Retébios têm os dois o mesmo papel, que é o papel de ser cavalaria. No caso de Retébios, é a cavalaria do ar, a dragonaria, falconaria, cavalgam dragões, grifos, pégasos, e eles são daqui. Retébios era um guerreiro durante a época do Zendrólio ainda, que teve essa ideia. Ó, eu vou ter um dragão branco aqui, ele criou um dragão branco, ele lutava com esse dragão branco. Quando o dragão morreu, ele pediu pro Zendrólio: me dá um dinheiro aí, um fundo imperial, para eu fazer toda uma galera aqui. Ele criou, né, a unidade dos dragões do ar, que são o pessoal de Retébios.
E a gente tem agora Querendas, que é o outro ducado grandão. Querendas é a galera da cavalaria, eles têm cavalo aqui, tudo, eles são tão apaixonados por cavalo, que nem o pessoal lá de Edengar, e são os melhores guerreiros de Tiates. Gente, eu poderia entrar em detalhes sobre os outros pequenos ducados aqui, cada um deles tem várias histórias, isso aqui eu vou fazer talvez em vídeos individuais. A gente agora viu como é que é Tiates. Chega de ver Tiates principal, bora ver agora os outros pedaços do Império. Os outros pedaços importantes do Império de Tiates são Ocalia, especialmente, e as Ilhas de Pérola. Cada uma dessas regiões, se eu fosse botar no mapa naquela mesma escala, seria isso aqui de gigante. Ocalia seria como se fosse a China de Dungeons and Dragons. Aqui você vai ter toda a cultura baseada nos conceitos chineses, semelhante ao taoísmo, etc. E coisas que têm a ver com isso no ideário da imaginação popular. Por exemplo, os monges Shaolin. Então você vai ter a classe do monge vem daqui. Você vai ter a galera que sabe mexer com misticismo, o pessoal com os dragões voadores, essa parada. E aqui na região de Noir você vai ter o que seria a cultura africana em Dungeons and Dragons. E eles também são partes do Império. E com eles você vai trazer todas as ideias, por exemplo, especialmente do que seria o Trickster. Né? Nas lendas africanas tem sempre o que seria o coelho, que é meio perna longa, né? É aquele coelho esperto, a lenda dos imortais espertos. No caso de Dungeons and Dragons, esse mortal é o Corotico, que significa o deus do pensamento. E Corotico, o imortal do pensamento, é o mais importante para os povos africanos. Ele representa não só o pensar, como também representa aquela coisa semelhante ao Loki, do ser esperto, do conseguir fazer o melhor das piores situações. Por fim, nós temos o pessoal dessa pontinha aqui, mas essa pontinha está crescendo, tá, gente? Que são as terras esquecidas, os Hinterlands, que seria a Gália aqui. Então é meio que uma selva, mas ao mesmo tempo é floresta também. E nessa Gália aqui a gente vai ter os Asterix e Obelix de Tiates. A gente vai ter um pessoal renitente com grandes guerreiros corajosos individualmente, porém que não sabem lutar muito bem como unidades. Então essa é a fraqueza que fez com que os tiatianos dominassem eles. Mas hoje em dia, Tiates considera eles parte de seu povo. E se você é dali, você vai ser um Hinterland, então você é um dos tiatianos que é um bom guerreiro sozinho, isolado. Nessa série de vídeos, a gente vai explorar na próxima mais regiões de Tiates, em detalhe algumas das lendas dos povos e heróis de Tiates. A gente vai olhar a Ilha do Amanhecer, que é o principal ponto de contenda entre Alfates e Tiates. E de lá, vamos passar para Alfate, onde a gente vai explorar as regiões mágicas dessa terra louquíssima.